A questão Sagrada Família. Em cada orbe, assim como em cada sistema, em cada constelação, o universo local, setor menor, setor maior e superuniverso, há um casal paradisíaco que faz a execução do projeto, execução Flor da Vida, em conformidade com o próprio livre-arbítrio, pois a criação é infinita e em infinitas opções, sempre respeitando as leis universais e imprimindo as formas de amor disponibilizadas em todo o cosmos. No entanto, o livre-arbítrio está presente. Neste orbe, a chegada do casal paradisíaco já foi ocultada, pois só há referência ao príncipe planetário Caligastia e o seu braço direito, Lúcifer. E para aí. Não há referência ao complemento divino de Caligastia, Cali-A. Sequestrada foi Cali-A deste orbe para que não houvesse equilíbrio energético desde o princípio da criação. O príncipe planetário junto à princesa planetária, é o gestor da direção da vida consciente. Então temos o casal paradisíaco que traz a vida a um orbe, e temos o príncipe e princesa planetário, que é o gestor da vida consciente, que dá prosseguimento ao que é feito inicialmente. Então Caligastia e Cali-A deveriam dar prosseguimento à vida consciencial neste orbe. No entanto, isso não ocorreu. O projeto de execução Flor da Vida, vinculado ao grupo de dias, vinculado à Trindade primária, Cristo, Maria Madalena e Miguel, diversas incursões fez neste orbe para a correção energética, para a disseminação do projeto de execução Flor da Vida inicial, para que houvesse a evolução adequada desse orbe. Isso significou, por exemplo, a vinda do chamado casal Adão e Eva. O casal Adão e Eva foi o primeiro casal paradisíaco encarnado, e devido ao desequilíbrio energético na sustentação da vida consciencial, ou seja, sustentação da vida inteligente, criativa, optativa, encarnou um casal paradisíaco, Adão e Eva, expressão fractal do casal original desse superuniverso, descendo superuniverso, setor maior, setor menor, universo local, constelação, sistema, mas o original, sustentação do original, para que houvesse correção consciencial da vida neste orbe. Adão e Eva era ali uma primeira representação do casal Pai Micá e Ministra Divina, com um trabalho específico que era correção de rumo.
e veio como um pentagrama sagrado. O que é o pentagrama sagrado? O pentagrama sagrado é uma disposição geométrica destinada, é uma geometria destinada a equilibrar os 4 elementos fundamentais: fogo, água, terra e ar, para a criação consciencial. Então, Adão assumiu o centro desse pentagrama e era orbitado por 4 forças fundamentais, 4 mulheres. Adão tinha a sustentação criacional dos 4 elementos fundamentais: fogo, água, terra e ar. No entanto, esse projeto também foi sequestrado. E um dos componentes do pentagrama, Lilith, ficou conhecida como o grande mal. Só que Lilith, ali, era uma expressão fractal da coluna criacional da Trindade Primeira, Maria Madalena. Prosseguindo, nós temos as chamadas 12 tribos de Israel. O povo hebreu também foi um projeto criacional original, vindo do superuniverso, para que houvesse novamente a correção de rumo para a atividade vital consciencial, ou seja, criação consciente. Outra tentativa foi feita a partir do povo hebreu, o chamado povo escolhido. E isso se deu a partir das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são as 12 fitas de DNA, são as 12 dimensões da vida, são as 12 colunas energéticas. Adicionada uma 13ª tribo que deveria de fazer a harmonização adequada das 12 tribos originais. Porque temos 6 tribos em polaridade masculina, sustentadas majoritariamente pela força masculina, e 6 tribos sustentadas pela força feminina. Portanto, a 13ª tribo seria andrógena, teria o perfeito equilíbrio do masculino e do feminino para a expansão da vida criacional. No entanto, esse projeto também foi fracassado, pois o pai e mãe criador do povo hebreu foi anômalo. Abraão e Sara são fractais expressões de um casal paradisíaco anômalo negativo, chamado Ayotak e Sarai. Portanto, esse casal paradisíaco anômalo negativo, Ayotak e Sarai, tiveram um único objetivo: submeter e perverter originalmente as chamadas 12 tribos de Israel, para que houvesse já inicialmente divisão e contenda, e submetendo todos a um projeto execução flor da vida anômalo negativo. Esse projeto prosseguiu com as perversões cometidas pelos hebreus. Tinham escravos, tinham excessiva procriação para a manifestação de chamada pureza anômala negativa. E o que é essa pureza anômala negativa? Dentro de cada tribo havia a formação de uma família sagrada,
E essa família sagrada era a base de todas as famílias abaixo. Portanto, não poderia sobreviver nenhum filho que não tivesse a linhagem genética dessa família primordial, desta tribo. E eram mortos, oferecidos em sacrifícios. E assim prosseguiu, em mentiras e guerras, com escravos e sacrifícios, influenciados pelo casal paradisíaco anômalo negativo Ayotak e Sarai. Continuando, o projeto Execução Flor da Vida, em conjunto com os dias, em conjunto com a Trindade, Cristo, Maria Madalena e Miguel, nova tentativa proporcionou a chamada Sagrada Família. A Sagrada Família é uma constituição em todos os orbes para que haja o perfeito alinhamento em uma trindade do sagrado masculino e do sagrado feminino. O sagrado masculino e o sagrado feminino pode se dar entre casal de uma mesma coluna energética, casal de um mesmo raio cósmico, casal de uma mesma mônada, mônada, supermônada, supramônada. Porém, alinhamento para que o filho da criação seja perfeito. E a partir dessa perfeição se cocriar uma nova civilização. O objetivo sempre é uma nova civilização, melhor que a anterior, que não pode então ser nem considerada como civilização, pois aqui então estaria perfeitamente formado a vida consciencial plena, da qual todos somos descendentes. No entanto, mesmo a família sagrada foi sequestrada. Como é que se deu esse sequestro? Nesse momento, os chamados Anunnakis, a facção anômala negativa pleiadiana, atua intensamente desde Adão e Eva. Ali em Adão e Eva, perverteu o pentagrama sagrado, colocando, imprimindo na grade energética primordial, a grade energética eletromagnética telúrica da Matrix, a informação que Lilith é má e que tudo que vem de Lilith é mal. Depois, com as 12 tribos de Israel, imprime na grade energética eletromagnética telúrica a condição da pureza hebreia. Mesmo a condição de pureza hebreia acontece entre os hindus. E por isso que entre os hindus temos o sistema de castas. Também uma anomalia negativa. Alguém é melhor que o outro. Então temos isso no hinduísmo, temos isso no cristianismo, judaísmo, e temos isso também no islamismo, pois a pureza só pode ser alcançada pelo sacrifício dos homens para serem recepcionados no céu pelas 72 virgens. E por que 72? Porque são as 72 colunas angélicas, aqui também pervertidas, porque a coluna energética angélica, arcangélica, é sustentadora da criação. Portanto, perante o islamismo, temos a perversão da sustentação da criação. O homem islâmico mata para ter essa pureza depois, que ele nunca alcançará, pois ele está pervertendo a vida ao matar a vida, o chamado infiel. Ao matar a vida, o chamado infiel. E assim prosseguimos no horror, circo de horrores. Voltando à Sagrada Família judaica cristã. Então, o que os Anunnakis fazem? Pois há tecnologia disponível para isso.
fazem o sequestro do DNA. É a partir do DNA que nós temos em cada fita a codificação, o contato com uma dimensão. Temos a codificação, o contato com uma dimensão em cada fita de DNA. 2 fitas de DNA são necessárias para o equilíbrio primário, reles, menor, do polaridade masculina, polaridade feminina. Sem esse mínimo equilíbrio em cada ser, você não é consciente. E nem robô você pode ser, porque você não é funcional. Se cada um de nós tivesse uma fita de DNA, nem funcional seríamos. Nós não poderíamos passar da condição de bebê. Não poderíamos fazer nada. O que um bebê faz por si? Nada. Portanto, os Anunnakis sequestraram o DNA humano e utilizaram, a certo momento, nesse planeta para produzir a sua raça de víboras, que somos nós até aqui. Nós, anomalias dos Anunnakis. Cocriando um ser com 2 fitas de DNA. E é preciso, para começar a cocriar conscientemente, 12 fitas de DNA. Por quê? Porque cada ser tem 12 iniciações. Cada iniciação vincula-se a um contato superior com o seu eu sou, eu superior, eu cósmico, eu alto. Exemplo, Yeshua tinha contato pleno com seu eu superior, Sananda. E por isso, tantas coisas foram feitas. E ele era um iniciado grau 4, que tinha o domínio dos 7 raios cósmicos. O inicial grau 10, ele tem acesso completo ao eu superior e eu cósmico, e tem acesso ao eu alto. E ele já controla, em grau 10, 10 raios cósmicos. Significa dizer, manipulação da realidade. Novamente, baseado no livre-arbítrio, em conformidade, autoescolha, com o projeto de execução da Flor da Vida, sabendo que a criação fora da fonte é limitada. E os Anunnaki souberam disso. E por isso mantiveram essa limitação em 2 fitas de DNA. Com isso, cortou-se o acesso de você ao teu eu sou. Veja, com 2 fitas de DNA, eu sou obrigatoriamente um iniciado grau 1 e tenho acesso inconsciente ao eu sou. Eu sequer sei que tenho uma alma e levo muito tempo para entender que existe uma alma. O iniciado grau 1 tem um acesso inconsciente ao eu sou. Esse acesso só melhora com 4 fitas de DNA, que seria o mínimo necessário para que você, tendo acesso ao eu sou, aí, inicialmente subconsciente, você poderia então contatar sua alma gêmea, sua chama gêmea, enfim, contatar o seu complemento divino e estabelecer a inteligência criacional. Você, ela, você. A criação consciente. No caso da Sagrada Família, houve então o sequestro do DNA e a submissão a uma chama anômala. Nós temos José, fractal expressão de Saint-Germain, vinculado a Maria, fractal expressão de Sophie. E nada tem a ver José com Maria. José deveria estar vinculado a um complemento divino do raio violeta. José deveria estar vinculado a um complemento divino da coluna energética a qual está estabelecida. Maria deveria estar vinculada a um complemento divino do seu raio cósmico.
Maria deveria estar vinculada ao complemento divino da sua coluna energética. 12 colunas energéticas ou 12 raios cósmicos. No entanto, a adulteração do caminho codificado no DNA permitiu que José se alinhasse a Maria para a vinda do Cristo. O projeto descida do Cristo, o Cristo não é Jesus Cristo. O Cristo é a descida da coluna energética crística. Então, Cristo é de coluna energética crística. A descida da coluna energética crística fez também tornar possível a descida da coluna energética micaélica, pois o Cristo, Pai paradisíaco, agora Filho, Mestre, Pai Criador. A chamada sétima auto-outorga. Devido, então, à descida da coluna energética crística e micaélica, se tornou possível, neste orbe, a construção do mínimo necessário para que houvesse um translado positivo de almas, o chamado ciclo reencarnatório. Fisicamente, Yeshua, o Cristo encarnado aqui, e Maria Madalena promoveram a criação dos chamados planos de realidade espiritual, 7 superiores e 7 inferiores. A organização, a grosso modo, positiva e negativa, para haver um resultado no processo reencarnatório, que também foi sequestrado. O processo reencarnatório foi sequestrado de tal forma que o conselho kármico é o conselho dos arcontes. E todas as almas dirigidas a um conselho kármico que é submetido a certo nível de consciência, sem saber, a os controladores chamados arcontes, que imprimiram na grade energética eletromagnética telúrica que esse é o conselho kármico verdadeiro, apesar de ter elementos do conselho kármico que são reais, porém sob a influência de arcontes. Portanto, nós temos Mãe Maria sendo utilizada num processo kármico inadequadamente utilizada, pois ela não deveria estar sendo submetida ao processo da chamada roda de Sansara. Não deveria e não poderia. Foi preparado para assumir a missão do sequestro de almas, Mãe Maria. Pois no processo de transmigração de almas, esse deveria de ser feito a partir de um casal, complemento divino um do outro, sagrada família, para que todas as almas conhecessem o belo, e não uma grosseira adulteração. Entendam, Mãe Maria foi utilizada, ela foi sequestrada consciencialmente para que todos os seres aqui entendessem que a vida provém dela e não provém de Mãe Maria. Mãe Maria, para esse orbe, é uma sustentadora, mas não criadora. A vida não provém de Mãe Maria. Criadora, coluna criacional, é todos os seres vinculados a Maria Madalena. E, portanto, aí há o resultado adequado. Então, uma família sagrada deveria de estar vinculada à coluna criacional
a coluna arcangélica e a coluna crística, o que não ocorreu adequadamente. Por isso, o sequestro do DNA pelos Anunnakis